Boa tarde, Carol. Tudo bom, Carol, minha prima? Fala, Caduzão. Sério que você vai ficar com a gente aqui hoje, cara? Subiu o sarrafo, hein, bicho? Da audiência. Doutora Adriana, boa tarde, gente. Peço a gentileza aí antes da gente começar. Que dê um ok se estiverem me ouvindo. É possível? Gentilmente. Cadu, dá um oi pra mim. Oi, Carol. Fala se você tá me ouvindo. Se eu tô me fazendo entender bem. Ah, legal. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, 5 horas. Vamos começar. Obrigado, Cadu. Oi, Leila. Tudo bom? Vamos lá. Quarto dia, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Adelino Júnior. Eu tô aqui para te ajudar a entender por que você deve resolver suas brigas de casal. A gente começou essa jornada na segunda-feira, no dia 15, numa sequência que terão 15 encontros. Todo dia um encontro às 17 horas, numa jornada na busca do real sentido dessas brigas. E porque mesmo parecendo até idiota a resposta, né? Por que você briga? Você fica, nossa, que pergunta tola, né? É mesmo, é uma pergunta tola, né? Mas, mesmo tão óbvia, por que estamos cada vez mais distantes disso, né? Se é tão óbvio, por que não conseguimos resolvê-las? Não é? Isso é um negócio que a gente precisa pensar. 15 encontros não é pouca coisa, né? Então, logo mais à frente, eu vou compilar tudo isso em 4 webinários, né? Espécie de 4 encontros de mais ou menos 1 hora e que vai ficar mais fácil de entender. Hoje é o nosso 4º encontro, a Live 4, e a nossa proposta hoje será discutir a ideia de se dependesse só de mim, acabar com as brigas com meu marido, né? As brigas lá em casa, não é? E por que a gente vai falar isso hoje? Porque essa é uma objeção ao meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo? É fazer você entender que você precisa e que você pode acabar com suas brigas em casa, né? Então ontem, por exemplo, que foi muito legal, né? Ontem foi massa, falar de amor é muito top. A gente falou do amor e o real sentido dele, né? O sentido no sentido de direção, não no sentido de valor em si. Você entender o sentido do amor é um atalho, é uma dica, né? É um algo a mais para que você, chegue nesse destino final, que é acabar com as brigas em casa. Então, se ontem eu te ofereci um atalho, hoje eu te ofereço uma objeção, que é uma das coisas que eu ouço muito. Ontem a gente falou de uma pequena objeção, né? Que é falar, é porque você não conhece meu marido lá em casa. Você fala isso porque você é bonzinho. Se você visse como é o meu marido, você não falaria isso, né? Essa é uma objeção também que a gente vai falar lá na frente. Mas hoje a gente vai falar dessa importante objeção a você resolver seus problemas de briga em casa, que é a objeção de que você sempre se indaga se dependesse só de mim para acabar com as brigas do meu marido, né? A gente ofereceu também uma espécie de tarefa de casa, né? De você se encarar e dizer, putz, velho, baseado naquilo que a gente conversou sobre o amor, né? Qual é o meu amor, né? Qual é o amor que eu pratico dentro de casa? E perceba a sutileza. Eu não estou te perguntando qual é o amor que você recebe dentro de casa. Eu estou perguntando qual é o amor que você pratica. Afinal de contas, faça essa pergunta para você mesmo, né? Amor é uma questão de semear ou de colher? É bom a gente se perguntar isso. Então, baseado naquilo que a gente conversou ontem, né? Qual é o seu amor? É amor de Platão, né? Desejante, né? Compromissado com as próprias carências e expectativas. É o amor de Aristóteles, né? O amor que se alegra, né? O amor que enxerga as belezas que tem na sua vida, né? Que sabe valorizá-las, né? Olha que upgrade, né? Você virou um personalité, né? Virou
cliente Van Gogh, quando você sai de amor de Platão, amor pelo próprio umbigo, né? E entra no mundo de Aristóteles e percebe, nossa, velho, como eu me alegro, né? Com tudo, com meu marido, que isso é muito upgrade, sabe? Será que seu amor é Aristóteles, né? Ou um upgrade mais elevado ainda, esse né? De simplesmente você não se importar mais com isso, né? Ou até se importar, mas perceber que essa não é a mola mestra, né? De perceber, e aí, Léo, tudo bom, meu irmão? Que alegria te ver. Dr. César, psiquiatra finíssimo, né? Lá de Aracaju, grande homem, né? Grande homem. Será que o meu amor é o amor ágape, né? Será que o amor que eu pratico em casa é um amor ágape? É o amor de Jesus Cristo, né? É o amor interessado na doação? Não precisa me responder. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é da boca para dentro. Tem um poeta piauiense, pô, o cara é de Pio Nono, eu acho, longe pra caramba, ninguém sabe nem onde é Pio Nono, né? No sul do Piauí. Natan Souza, o nome do cara. O cara tem um livro, o cara é fantástico, né? Pena que vivemos num país, e pior, num estado em que poetas não têm espaço quase, né? O Natan, ele tem um livro que chama Sobre a Transcendência do Silêncio. Lindo o livro do cara. Num determinado momento do livro ele diz assim, olha só, cara, o que me interessa é o silêncio da boca para dentro. Não é o da boca para fora, né? Olha que fantástico, né? É o silêncio do eu profundo, né? Não é o silêncio do eu superficial, né? Então, no silêncio do eu profundo, se faça essa pergunta e deixa lá mesmo a resposta, para que você possa usar depois, né? Lá no começo, na segunda-feira, hoje é 18, no dia 15, a pandemia era a maior tragédia do mundo. Hoje a pandemia, já agradecemos ela. Pelo menos nesse sentido do relacionamento, né? Pandemia nenhuma é capaz de fazer nascer aí uma fragilidade que já não exista, né? Já tinha falado isso e repito, né? Nossas verdadeiras fragilidades, elas nunca chegam até nós. Elas emergem de nós, né? Perceber isso, essa mudança de sentido é fundamental, né? Sem isso, nada feito, né? Por quê? Porque se você não entender isso, você vai na do mundo, né? Que te fala que com relação a relacionamento é normal, né? Briga é normal, faz parte, as pessoas são diferentes e não sei o quê. E eu não nego nada disso. Não nego que as pessoas são diferentes, que têm inclinações diferentes, que têm desejos diferentes, né? Que têm pobrezas diferentes, que têm valores diferentes. O que eu estou te dizendo é que isso não é motivo de briga. O que eu estou te dizendo é que isso não é motivo de briga e que você precisa ajustar algumas coisas dentro de você para que isso se transforme em realidade, né? Se o mundo te diz que isso é normal, se o mundo te diz que isso tem em todo lugar, que todo casal briga, eu posso até admitir, isso é realmente comum, mas não é normal. Ok? A outra objeção, já falei, né? A ideia de que você fala isso porque ele não é você, né? Você é um indivíduo zen, que fala bonito, blá, 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 né? Eu preciso te dizer que o jeito de ninguém pode ser usado como álibi para os seus próprios problemas. Durma com isso, né? Entenda isso, né? Vá na do Sócrates, escute o Sócrates quando diz, cara, conhece-te a ti mesmo, né? Não usa as mazelas ou as qualidades dos outros para álibi para a sua própria preguiça, né? Diante da sua tristeza, para a sua apatia. Eu sei que tudo é difícil, né? Esse dedo apontado não é o da culpa, né? Não tem dedo apontado dizendo você é culpada pela mazela que tem na sua casa. Não, a ideia não é isso. A ideia é você perceber que você não é culpado, mas é responsável. Sobretudo pela melhora. Sobretudo pela melhora. Ok? Discutimos sobre as consequências de brigas intermináveis, a ideia do futuro escoando sobre suas mãos, né? De perceber que a morte de um relacionamento não se dá num fato. Invariavelmente ela não se dá num fato. O fato muitas vezes é o grande finale. Eu fico até me perguntando muitas vezes, quando eu vejo grandes lamentações frente a um término, dá vontade de perguntar, oxe, você está sofrendo por quê, né? Diante dessa morte, que é apenas a última, né? Que é a morte da separação real, né? Você ao longo do tempo patrocinou tantas e tantas mortes do seu relacionamento, né? Tá chorando pela última por quê, né? Todas aquelas outras você não percebeu, né? A ideia é que você perceba essas, para que isso não venha a acontecer, ok? Relacionamento não morre de tiro,
de uma vez. Relacionamento morre de fome, de inanição, de esquecimento, de pobreza de valores. Ok? E permitir ou não que isso aconteça não tem a ver com o acaso, não tem a ver com a personalidade do seu marido nem com a sua, mas tem a ver com uma decisão. Tem a ver com entender que isso tem que ser uma prioridade para você. E prioridade é todo dia, você tem que ser profissional e não amador nesse sentido, né? Entenda que, olha outro conceito errado, né? Velho, todos os conceitos estão ao contrário. Eu te digo, eu tô aqui na minha varanda é bonita. Uma hora eu viro aqui e mostro para vocês. E eu vejo muita coisa assim, eu vejo o mundo, e o mundo é grande. E eu te digo com toda a humildade, eu não tenho vergonha nenhuma de olhar para esse mundo desse tamanho aqui e dizer, cara, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado, né? Olha o outro conceito errado entre profissional e amador, né? Não, você tem que ser profissional com relação ao seu relacionamento. E quando eu digo isso, eu te digo isso porque no amador falta, na verdade, compromisso e seriedade que permitem vencer a resistência e as dificuldades do próprio relacionamento. Ele leva o propósito de fazer com que esse relacionamento seja harmônico como uma ideia secundária. O amador é isso. Qual é a diferença entre o amador e o profissional? É o hábito. Amador tem hábito de amador. Profissional vai lá, encara e faz, né? Então, você precisa ser um profissional. Você não pode agir no seu relacionamento como um amador, de simplesmente permitir que falte dentro de você o compromisso com não deixar isso acontecer, com não deixar essas brigas corroerem, né? Todo dia diminuir as brigas, todo dia ir nesse propósito, até uma hora que fica natural. Eu estou insistindo aqui que existem ferramentas em você e que fazem com que você corrija isso, né? Isso é a oportunidade de construção de um futuro, né? Já que as brigas corroem esse mesmo futuro. Vamos dar razão para o Tolstói, né? Todo dia eu falo essa frase dele, que é fantástica, né? Todo mundo pensa em mudar o mundo, né? Ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Então, precisamos mesmo corrigir essa rota. Essa jornada está dentro de nós, essas ferramentas estão dentro de nós só não sabemos acessar, né? Parar de amar, alá, amor a peixe, né? Que a gente conversou na segunda e na terça-feira. E pensar numa vida em que não há briga, E se não houver, né? Se não houver, você enxerga direito. Você enxerga sem essa cortina de fumaça, né? Sem esse ranço, sem esse lodo que contamina tudo e faz com que você olhe o seu companheiro quase que como um inimigo, né? Com a melhora do relacionamento, toda a sua vida se transforma. É possível? Claro! Como que eu faço então, né? Primeiro passo, né? Ganho de lucidez. Perceber o erro de rota, né? Percebido o erro de rota, a gente começa a trajetória de correção. Agora, se você ainda for um escravo, como eu disse ontem, né? No conto da caverna do Platão, se você ainda for um escravo inconsciente, fica muito difícil, né? A ideia é transformar a gente de um escravo inconsciente para um escravo consciente. E de um escravo consciente para um homem livre, para uma mulher livre. É essa mulher livre a promotora dessa mudança. Lembra de ontem? O escravo consciente e o inconsciente? O escravo consciente, aquele escravo lá da África, ele sabe que ele é escravo. Dê a ele uma chance, ele arrebenta essas correntes e foge para a liberdade, né? O escravo inconsciente, ele não reconhece as suas algemas. Muito pelo contrário, ele é bem capaz, né, de brigar pelas suas algemas e pelos seus senhores. Somos nós que entendemos tudo errado e brigamos por coisas que a gente deveria se livrar e largamos mão de coisas que deveriam estar dentro da gente e bem alinhadas, né? É bem possível, João 10:10, né? Eu vim para que tenhais vida e para que a tenhas em abundância, né? Não pode querer menos que isso, né? Tem que lembrar do Benjamin Disraeli, né? Que fala que a vida é muito curta, velho, para ser pequena. Você não pode permitir uma vida pequena, uma vida pobre, eu estou vendo aqui uma prima, Sarita, para mim um exemplo de mulher, já que eu estou falando para mulheres que têm relacionamentos com briga, né, que sofrem, é muito evidente as diferenças entre a Sarita e o marido, né, que é meu primo, mas é mais evidente ainda que essas diferenças não produzem discórdia, produzem aproximação, sabe? É luta diária para fazer um dia a dia que vale a pena ser vivido, né? Eu bato palma para você, Sarita, bato palma para você mesmo, né? Você entendeu, né, que a gente não pode perder tempo de vida, né? Entendeu o que o Bob Marley falava, né? Nenhuma bomba atômica para o tempo, né? Não pode ter vida mais ou menos dentro de casa, né?
E daí a ideia de adentrar na filosofia mesmo, né? Filosofia como estudo da vida, né? Filosofia que nasce, né? Ela emerge desse quase desespero mesmo, né? Desse esgotamento da experiência da vida banal, de só sobreviver, né? Ter conforto, ter prazer. É sério que você veio para a vida só para isso? Né? Porque se for isso, você não é muito diferente de um chimpanzé ou de uma girafa. Porque qualquer animal é isso, né? Animal, ele quer um pouco de prazer e quer fugir da dor. Quer comer, quer carinho, vai copular, acabou. Acabou. Animal é isso, né? E você é mais do que isso. Você é mais do que viver em função de dois instintos, sobrevivência e procriação, né? Você está aqui para fazer valer o único atributo que te diferencia de todos os outros animais. Qual é esse atributo, né? Vamos pensar juntos aqui, né? Qual é? O que diferencia de qualquer outro animal na natureza? O que só você tem como espécie humana? É a capacidade de pensar, deliberar, refletir, ponderar, discordar, corrigir rota. É isso que eu estou te convidando para fazer, né? Você que é gente, se comporte como gente, né? Use essa capacidade que você tem. Faça valer o seu atributo, né? Faça valer o seu atributo, que é o quê? Que é pensar tal qual um pé de manga tem como atributo da manga. Um pé de manga não discute com a vida. Ele vai lá e dá a manga dele, né? Ele não vai ficar oscilando, será que é melhor eu dar caju? Ou quem sabe pitomba? Não. Ele entende que tem um atributo que é só dele. Atributo do pé de manga é da manga, né? O atributo seu é pensar. Então, vamos pensar, gente. O convite aqui é para pensar, para resolver. Resolver através do único atributo que te é próprio, que é a capacidade de pensar. Okay? Quando a gente começa a fazer isso, largar essa vida do automático, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a perceber que existem lições e ensinamentos que te permitem acabar com esse sofrimento e que tem uma série de conceitos, todos ao contrário na sua cabeça. A verdade não é assim, é assado. Eu até listei aqui porque é chocante. Eu sou capaz de desconstruir aqui na sua frente todos os grandes conceitos da história do homem e que são fundamentais para você viver. Eu posso te garantir que você não entendeu o que é liberdade, o que é o perdão, o que é personalidade, o que é dor, sofrimento, vaidade, apego. Confiança não é o que te disseram que era. Você trabalha a ideia de confiança errado, nunca vai dar certo. Autoestima é outra coisa. O significado de trabalho não é o que te disseram que era. Entender sobre o tempo, entender sobre a morte, pensar sobre o que é realmente educação. A gente citou o exemplo ontem, né, do Salvador, né? Entender o que é felicidade. E se eu te disser que felicidade é outra coisa, né? Felicidade não é o que você corre atrás todos os dias da sua vida. É meio chocante, né? Parece até tolo dizer isso, né? Pois é. Pois a gente vai chegar lá. E você vai cair do cavalo, né? Você vai, meu Deus, cara, não é possível. Não é possível, né? E é possível, né? Discutir o amor. Ontem a gente teve a oportunidade de discutir um pouco isso, né? A gente vai tentar se dedicar a falar disso de forma mais específica, né? Porque se a gente não tiver com esses conceitos corrigidos e eles não estão, vai brigar, vai sofrer, né? Vai ser desarmônica a vida, né? E o pior, vai ser escravo da briga e escravo inconsciente, porque as armas que você teria, você não conhece, estão equivocadas dentro de você. Então você é um escravo pela ignorância. Pela ignorância. O convite é a liberdade. Senão está armada a infraestrutura do desequilíbrio. E entender isso, eu repito, é gigantesco dentro de você. Você constrói uma montanha dentro de você, sabe? A capacidade que a gente tem de mudar a percepção que a gente tem do mundo quando a gente corrige esses valores, né? Só que o nascer desse clique é de dentro para fora. É engraçado. Muitas pessoas falam comigo esperando que eu consiga mostrar isso para elas. Eu até me esforço com esses conceitos, mas o clique é interno. O clique é de dentro para fora, tal qual as fragilidades. O que eu estou te dizendo é que para você resolver as brigas dentro de casa, da mesma maneira que o que provocou a discórdia foram as fragilidades que emergiram, as correções, a resposta também emerge. Também emerge. Ok? Entendemos também a ideia, portanto, da correção do caminho, para saber para onde ir. Se não conhece o caminho, vai para qualquer lugar, né?
Entendemos que um relacionamento desarmônico, ele desoxigena, né? Ele trava, ele paralisa todo o resto da sua vida, né? Canaliza tudo para esse relacionamento e te impede de viver. Fica num modo de sobrevivência, né? Então ontem foi legal. Aí a pergunta que ficou, né, que eu coloquei depois, é a pergunta que tinha em roupa de cama quando eu era novinho, né? Amar né? Bonitinho, né? Então, o que é amar? E aí eu separei algumas, né? Separei acho que 5. Tiveram umas 30. Eu separei 5 e eu achei legal, porque quase todas, né, disseram que amar é doação. Amar é doar. Achei bonito, um amigo botou, amar é o quê? Amar é aceitar a si, para somente depois compreender o outro. Né? Uma amiga botou, amar é uma decisão, assim como perdoar. Perfeito, é uma decisão. Mas o que chama a minha atenção é porque tanta gente colocou que amor é doação. É estranho, porque a gente não consegue ver isso no dia a dia, né? E aí eu volto à pergunta, né? Amar é semear ou é colher? E eu vou piorar a pergunta, né? Eu vou dramatizar ela um pouco mais. Na hipótese de que amar é semear na intenção de colher? É agir bem na expectativa de um retorno? Né? A gente vai voltar a conversar sobre isso. Porque se for assim, há a necessidade de um feedback do outro, que pode bem não vir. Então, se não vier, vai ser sofrido. Mais do que isso, a relação perigosamente entra em risco de ficar em tom de disputa. Né? Disputa pelo bem, disputa pelo mal. Eu sou bom com você e há uma disputa aqui. Porque se eu for bom com você, você vai precisar do feedback, né? Vai precisar me devolver, né, essa moeda boa, tal qual as coisas ruins, né? E aí entram outros sentimentos terríveis, né? Vingança, ranço, né? E aí pronto, aí acabou. Eu fico realmente me perguntando, sabe? Por que no mesmo pacote desse sentimento espetacular que é o amor, sempre vem um caminhão, sempre, de expectativas e cobranças. Se hoje foi maravilhoso, esteja certo que amanhã será uma angústia desconcertante. E imediatamente esse relacionamento que é maravilhoso, ele será abastecido diariamente com expectativas e cobranças. Mas você já percebeu que nossas crises em relação ao amor tem pouco com o outro e muito mais com as nossas próprias expectativas. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica numa encruzilhada, porque ou é isso ou é falta de amor. E na falta de amor, as coisas são ainda piores, né? Por quê? Porque na falta de amor, e a vida está aí para te mostrar milhões e milhões de exemplos, né? Na falta de amor, você entra numa vida banal, né? Numa vida de superconsumismo e de insaciedade eterna. Já prestou atenção? Nunca tivemos tantos prazeres, né? E nunca fomos tão insatisfeitos. Como você é equivocado de si, né? Não entendeu os valores, acha que a solução para essa sua insatisfação diante dos prazeres que você já tem é mais prazer ainda, né? E aí você enfia o pé na jaca. E vai que vai, né? E vai que vai, e vai que vai. E cada vez mais angustiado, porque quanto mais você caminha para frente, mais você percebe que o pote ali, né? Que o tesouro ali na base do arco-íris não é para aquele lado, né? Só que você é incompetente de si, né? E aí você vai buscando sempre do lado errado, sempre do lado errado. Então, você percebe que você não vai encontrar felicidade assim. Mas como você não sabe para onde ir, né, você pelo menos usa esses prazeres como anestésico para a sua consciência. Né? É a própria exploração da incompletude humana. Né? O mundo explora isso brilhantemente, porque isso vende. Né? Nada vende mais do que a miséria humana. Né? Aliás, olha o conceito de felicidade aí totalmente desalinhado. Né? O conceito de felicidade associado a um conceito de prazer. Né? A um conceito de ganho. A gente vai voltar a falar sobre isso. A gente precisa entender que a gente é muito apegado às nossas próprias expectativas. Esse apego, se não é o maior, é um dos maiores promotores de sofrimento. Né? E entenda que sofrimento é diferente de dor. A dor existe, a dor faz parte, vai doer, a dificuldade vai aparecer. Né? Agora, diante da dor, o sofrimento é decisão.
O sofrimento é escolha. E eu não estou dizendo que a solução para não sofrer é a indiferença. A ideia não é sair de um extremo e ir para o outro. Aliás, tudo bem se você não entende isso agora. Você passou a vida inteira entendendo errado. É sério? Você acha que numa live de um indivíduo que você nem conhece direito, você vai mudar a vida? Não vai. Mas se a gente começar a entender que está errado, né? Se a gente começar a deixar de ser o escravo inconsciente, já ajuda muito. Já é um excelente começo, né? A felicidade é um atributo da vida vivida, jamais da vida desejada. Jamais, né? Se você aposta suas fichas num desejo, no desejo de que o outro haja assim ou assado, no desejo de que amanhã seja diferente de hoje, no desejo de que no pós-pandemia, desculpa, né? Vai ser sempre ali na frente. Essa felicidade nunca vai te alcançar, porque você só vive no presente. E a sua felicidade estará sempre alçada num futuro. É preciso que a gente promova e patrocine esse encontro. E ontem a gente finalizou o dia com a ideia linda, né? De caos, do Deus caos, né? Queda sem fim. Se esse relacionamento é queda sem fim, né? E o segundo Deus, né? Que depende de você, a chegada, né? Que é Gaia, terra, anteparo, né? Interrupção da queda. Gaia é o amor entendido. São esses conceitos alinhados. E o seu relacionamento inteiro, dentro de casa, edificante e valendo a pena. Tá bom? Então, a gente avança mais um pouco e segue para a ideia da objeção. Né? Vamos, então, encarar a objeção. Né? Você está falando isso, está falando bonito, está não sei o quê, quero ver. Quero ver. Por quê? Porque, meu amigo, se dependesse só de mim acabar com as brigas lá em casa, já tinha acabado. Será? Será? É sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Né? E eu vou te dizer que eu concordo um pouco. Essa ideia é muito real. Essa ideia me acompanhou durante muito tempo. Se dependesse de mim, jamais eu ia brigar. Levanta a mão quem quer uma vida de merda, né? Quem quer brigar o tempo todo, quem quer ter um dia a dia que não vale a pena. Ninguém vai levantar a mão. Então, se depender de mim, eu não quero que isso aconteça. Só que inconscientemente eu não ajo assim. Então, eu sempre pensei assim também. Então, eu entendo quem pensa assim. Se dependesse de mim, eu teria uma vida melhor. Só que quando eu faço isso, quando eu acho que se dependesse de mim, eu estou dizendo que não depende de mim, que depende de outra coisa. E se depende de outra coisa, não está na minha mão. E se não está na minha mão, eu virei escravo. De quê? Dessa outra coisa. E o jogo começou a virar para mim. Sabe por quê? Porque eu era ciumento. Eu nunca tive muitas namoradas. Mas eu era ciumento. E eu percebi um dia que aconteceu uma situação com a Marcela, que é minha atual esposa e minha oficialmente segunda namorada, né? E eu percebi que eu estava vendo acontecer ali a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa que eu tinha visto acontecer na minha primeira namorada. E quando eu olhei, eu disse, cara, peraí, a época é outra, a namorada é outra, o estágio de vida é outro, a cidade é outra. Qual é a única coisa que tem em comum entre aquele meu primeiro namoro e o segundo namoro? Né? Eu percebi que a única coisa que tinha em comum entre o primeiro e o segundo namoro era eu. Era eu. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando eu internalizei isso, ficou legal. Por quê? Porque eu abandonei a ideia da posição de vítima. Né? Quando eu entendi, quando eu refleti, quando eu pensei, quando eu dei razão ao meu único atributo que me diferencia de qualquer outro animal. Fala, Diogão. Que é pensar. Então, eu parei de achar que eu estava vendo aquilo por culpa do outro. Eu comecei a perceber que talvez houvesse ingredientes em mim que realmente me faziam pensar assim. O Freud fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, cara, você não é senhor na sua própria casa. Inicialmente a gente não entende o que é que isso quer dizer. Mas o que ele está querendo dizer é que o que você faz, o que você pensa, o que você fala, você não decidiu direito aquilo ali. Você não está no comando da parada, meu amigo. Tem algo por trás. Tem um subterrâneo explicativo, que é fruto de muita coisa, mas que invariavelmente são comandados
pela forma como esses valores estão posicionados dentro de você. Se você soubesse o que é ciúmes, você jamais abriria a boca para dizer que ciúmes é bonitinho e que é coisa de quem ama, né? Então, eu passei a ser mais paciente e menos reativo. Ainda que eu sentisse aquilo, eu comecei a entender que aquilo era muito mais fruto de alguma coisa dentro de mim. Então, eu sentia a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Que a dor existe, velho. Doía, né? Eu não estou negando, a dor existe, mas eu parei de sofrer, porque eu parei de começar a achar que era o outro. E quando você fica assim, você vai ganhando personalidade. Quando você vai ganhando personalidade, você começa a não agir de acordo com o estímulo. Não agir de acordo com o estímulo é o que a gente pode chamar de reagir. Você não pode ser assim. Porque se você só agir de acordo com o estímulo, se o estímulo for bom, eu ajo bem, se o estímulo for mal, eu ajo mal, você está entregue. Virou escravo. De quê? Do estímulo. Do estímulo. Se você é assim, ou se você fala assim, concorde comigo, significa que o seu agir não está na sua mão. E se não está na sua mão, você não tem como agir. Você tem, no máximo, como reagir. Como reagir. Então, e aí? Você no seu dia a dia, você no seu relacionamento em casa, você mais age ou reage? Porque se você mais reage, você acabou de perder o que para mim é o bem supremo. Liberdade. Liberdade no sentido de autonomia. Eu ajo de acordo com os meus valores, eu tenho autonomia para isso. Ou é isso ou você está na mão do outro. Se o outro agir bem, joia, eu ajo bem. Se o outro agir mal, ferrou. Porque eu dependo sempre da ação do outro. Você não pode reagir. Você tem que começar a agir. Entendeu? Ou seja, você não é culpado de como o outro age. Na verdade, essa história de eu fiz assim porque você fez assado, coisa muito comum, homem fala muito isso para a mulher, né? Até é assim, né? Eu fiz assim porque você fez assado. Até acontece isso. Mas acontece isso para quem é escravo da conduta do outro. Porque acontece isso para os que abriram mão da sua própria liberdade. Para os que apenas reagem. Não para os que agem, né? E você, em 100% das situações, é você o responsável de como você age. E não reage. Sabe aquela ideia que a gente ouve direto? Se você for educado comigo, eu também sou. Mas se você falar errado comigo, nossa, sai de baixo, porque, nossa... Velho, não é possível que você é assim, né? Não é possível que você é assim. Se você é educado com as pessoas porque são educados com você, você não é uma pessoa educada. Se você é gente fina porque são gente fina com você, você não é gente fina. O nome disso é outra coisa. O nome disso é conveniência. Educação é um princípio que vem de dentro para fora. Então, eu sou educado, eu ajo bem. Ah, e se não sei o quê? Eu ajo bem. Mas e se o fulano fizesse? Não, eu ajo bem, cara. Eu tenho que agir de acordo com os meus valores. Eu tenho que ter essa autonomia. Se você não leva essa autonomia para dentro do seu relacionamento, não tem como dar certo, né? A ideia é perceber que se você estiver ajustado, se esses valores estiverem bem posicionados dentro de você, você para de reagir e passa apenas a agir. Passa apenas a agir. Sabe exemplo clássico, né? Sabe o cara que é nervoso no trânsito, né? O cara que... o cara buzina para ele já desce com um taco de beisebol assim, né? Aí você diz o quê? Nossa, o fulano ele tem a personalidade muito forte, ele não leva desaforo para casa. Olha o outro conceito extremamente equivocado, né? Personalidade forte não tem nada a ver com isso. Na verdade, é justamente o contrário. Se você acha que tem personalidade forte porque não aguenta ouvir uma buzina, a grande verdade é que você não tem personalidade nenhuma. É tão nenhuma que até uma buzinada faz você reagir dessa maneira. O que é ter personalidade forte? Personalidade forte é forte. Tem valores que sustentam ela. Ele age de acordo com isso e não de acordo com estímulos externos. Buzinou, eu desço com um taco de beisebol, sabe? Isso não é personalidade forte. Isso é personalidade zero. Grande Rogério, tudo bom, meu irmão? Meu mestre Rogério Tupinambá. Então, é preciso ajustar esse conceito de ter personalidade, sabe? Você precisa partir do princípio que tudo bem, vai, briga demais, precisa resolver, a gente sabe disso. Mas
Parta do princípio de que 99% das pessoas estão numa situação normal. Quando eu digo normal, é que seu marido não é um psicopata. Seu marido não é um mau caráter. Talvez ele esteja tão desajustado quanto você, né? Mas ele não é um mau caráter. Ele não é um cara que vai levantar o dedo quando perguntarem se ele quer sofrer, se ele acha bonito ter uma vida ruim, né? Mas não é difícil a gente entender. Vamos lá. Diante de um caminho difícil em que você se encontra, né? Vai lá, imagina um caminho, né? Uma estrada. Diante de uma estrada difícil que machuca você, que machuca seus pés, você pode tentar cobrir a estrada inteira com um couro para não machucar seus pés. Ou você pode calçar um sapato. Me parece mais fácil, né? Vamos calçar o sapato, velho. Vamos calçar o sapato. Depender só da gente. E não de querer cobrir a estrada inteira. Jogar para fora essa responsabilidade será sempre frustrante. Acho que a gente pode fazer isso e pode fazer isso através da reflexão, né? E a gente pode fazer isso começando a perguntar, independente dos defeitos do seu marido, a que distância você está dele? A que distância você está do seu marido? Percebeu como o contato virou algo secundário? Esses dias eu estava no trânsito e estava olhando, né? Já percebeu que o trânsito virou uma atividade secundária? O trânsito é um negócio que exige atenção. Todos os seus sentidos têm que estar voltados para aquilo ali. O celular tomou de conta de tal maneira da nossa vida que dirigir virou algo secundário. Você aproveita enquanto está dirigindo, inclusive, para fazer outras coisas. Trocar mensagem, falar, né? Isso faz com que a vida no trânsito seja muito mais propensa a choques, né? Concorde comigo. Pois é, no relacionamento também. Se seu relacionamento tiver virado algo secundário, tal qual dirigir, coisa que exige atenção e prioridade, né? Vai ter mais choque mesmo, né? Não tem como não ter, né? Não vou nem citar aquele exemplo clássico que todo mundo já viu, né? Do casal que nem se fala no restaurante, né? Aliás, até se fala na hora de escolher o cardápio, né? O resto do tempo eu estou conversando com o mundo, né? Através do celular, e aquela estranha que está na minha frente está conversando com o outro também. Vamos ser sinceros, você nem conhece seu marido direito muitas vezes. Aliás, vocês podem até se falar todo dia, mas sempre, como eu gosto de dizer, uma conversa e um pensamento e uma proximidade, né? Da profundidade de um prato de mingau, né? Aí você fica se queixando que, nossa, eu não sabia que ele agia assim, eu realmente não conheço meu marido. Lógico, você não conhece mesmo não. Mas você não conhece sobretudo porque você nunca se dispôs. Nunca se dispôs. É preciso decidir parar de reclamar quanto a isso, sabe? De condicionar a mudança do outro a uma reclamação, sabe? Achar que a mudança será promovida porque você está reclamando do jeito do outro. Isso nunca vai acontecer. Aliás, reclamação é ruído. É ruído em qualquer relacionamento, né? Reclamar é como ser impaciente. É um exercício, né? Qual é a ilusão do reclamador? É achar que reclama porque tem um motivo. E invariavelmente ele acha que o motivo foi o outro quem deu. Olha só, virou escravo do outro. E aí reclama sem parar. Ao invés de decidir parar de reclamar, perceber que reclamar é um estado de espírito. É como ser impaciente. Te digo isso porque eu sou um indivíduo, muitas vezes, que me pego impaciente, né? Ser impaciente é uma decisão. É outra ilusão. Eu fui impaciente porque você me deu motivo. Não, não. Você é impaciente porque você tem impaciência dentro de você. O que o outro falou, o que o outro fez, só jogou isso na sua cara. Só te mostrou com toda clareza a quantidade de impaciência que você tem dentro de você. Então, é preciso acabar com isso. Afinal, a gente precisa realmente admitir que a gente nunca quer ouvir a opinião do outro. A gente quer ouvir a nossa própria opinião saindo da boca do outro. Desse jeito a gente não conhece o outro. Não tem como não brigar. É a própria terceirização da culpa, né? E também a terceirização da cura. Perceba que tanto o problema quanto a solução você deliberadamente tirou da sua mão. Não dá certo. Não dá certo. Esse apego a essa ilusão é muito promotor de sofrimento. E se houve desilusão, é porque houve uma ilusão. Você precisa manter sua mente clara e luminosa. E você só conseguirá isso com esses valores ajustados dentro da sua cabeça, né? Porque a pessoa iludida, ela sempre vai se desiludir, sempre vai sofrer. Não tem como. O iluminado é quem se liberta desses apegos, né? Então, se eu puder dar uma dica
concreta que é legal fazer com relação a essas brigas. Afinal, essas mudanças não vêm da noite para o dia, né? A gente se comporta hoje de acordo com valores que foram perpetrados durante uma vida inteira. Não dá para querer começar uma live às 17, 17h40 sair outro, né? Mas tem pequenas dicas, né, que a gente pode começar a praticar, que vai dar tempo da gente pensar, né? Se houver uma situação de briga, tudo bem. Se você não puder desistir da briga, né? Adie, pelo menos. Adie. Né? Para usar o termo equivocado, não seja personalidade forte, né? Na verdade, seja personalidade forte agindo do jeito que é certo e não do jeito no rompante, né? Então, deixa para brigar depois, dá 10 minutos, escreve o que você faria, manda um áudio. Imagina que você está brigando, só que não fala para a pessoa não, fala para um áudio e escuta 10 minutos depois, para você ver se você não voltaria atrás, se você não deixaria de dizer, se você não evitaria a briga. Abandone a disputa. Quem está dentro da sua casa não é um competidor, é o seu amor. É o seu amor. Você precisa parar de brigar. Decida abandonar o efeito ação e reação. Decida. Decida. Então, eu convido a você a entender o que o grego falava há 2.400 anos, quando perguntavam para ele o que é felicidade. Para o grego, felicidade era a eudaimonia. Esse nome estranho, que aparentemente não quer dizer nada, é uma ideia importantíssima. Eudaimonia é a busca da excelência de si mesmo. Você será feliz quando você se esforçar e der o seu melhor para alcançar a excelência de si mesmo. Quando é que o Messi será feliz? Quando ele for o melhor jogador possível que houver em campo. O ofício dele, o talento dele é bola. Ele se esforça nesse sentido e encontra a felicidade ali. Então, sempre que você se questionar, e se dependesse de mim só acabar a briga, né? Se você está dizendo isso é porque você tem um dedo apontado para o outro. Então, antes de apontar esse dedo, te peço essa pequena reflexão. Eudaimonia. Se pergunte, né? Nesse momento você é a melhor versão de você mesmo, né? Ou pelo menos, você está nesse caminho em direção à melhor versão de você mesmo? Você está devolvendo para o mundo, né? Em forma de performance, né? Em forma de esforço, todas as graças que você recebeu, né? Porque se não for, me parece que ainda há um caminho a ser percorrido, até que a gente ouse levantar o dedo para o outro e dizer, você precisa mudar, né? Fica estranho dizer isso para o outro, quando na verdade a gente está tão longe dessa própria mudança, a gente está tão longe da melhor versão de nós mesmos, né? A gente está tão longe da eudaimonia, a gente está tão longe da felicidade. Então, eu não nego o fato de que o outro precisa melhorar, mas eu afirmo categoricamente que há um caminho a ser percorrido em você mesmo, né? E isso não depende do outro. Isso não depende do outro. Tá bom? Espero ter sido claro com relação a essas ideias. Estou aberto a toda e qualquer objeção. Mande seus comentários. Fala para mim o que faz você discordar. Fala para mim por que você briga. Fala outra objeção para mim, se você não ficou satisfeito com isso que eu te disse, né? Escreve lá no Stories, eu vou botar uma caixinha de pergunta e eu respondo uma por uma, eu dou um jeito, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no Facebook, vai ficar gravado no YouTube. Convida seu companheiro para assistir, troca uma ideia com ele sobre isso, provoca o debate, dê razão ao seu único atributo, que é a capacidade de pensar, raciocinar, refletir, ou se você preferir, um jargão muito utilizado dentro do mundo dos casais, de dialogar. Tá bom? Eu me sinto feliz de estar aqui junto com vocês e foi bom conversar um pouco sobre isso. Amanhã a gente volta a conversar mais, tá bom? Eu sou Adelino Júnior e eu te ajudo a resolver as suas brigas dentro de casa, ok? Até breve, um grande beijo.